Trabalhar em um home office, estar em isolamento social, isso não significa que nós vamos gastar menos. Quando o assunto é dinheiro, as condições da pandemia exigem o quê? Planejamento e paciência. Para ajudar com o planejamento financeiro, por exemplo, da casa, hoje nós conversamos ao vivo com a Vivian Alcar. Ela é especialista em educação financeira, né? Inclusive vai tirar algumas dúvidas também dos nossos telespectadores. Boa noite, Vivian. Obrigado pela participação no Jornal do Continente. Já vou te dar a primeira pergunta, que é a pergunta de muita gente que de repente está em casa, né? Quais são os maiores desafios que a população está enfrentando nesse período de quarentena? É claro que tem muita gente com falta de dinheiro também. Boa noite a todos os ouvintes. Realmente é um cenário bem desafiador que nos exige colocar em prática alguns hábitos da educação financeira que, infelizmente, a nossa sociedade, na sua grande maioria, não faz. Por exemplo, ter uma reserva financeira para momentos de crise, como esse que a gente vive agora, a maioria das pessoas não tem, o governo não tem, as empresas não têm, muitas famílias não têm. E a gente percebe claramente os efeitos disso, né? Então, agora é a hora de olhar com cuidado para esse orçamento doméstico e enxugar tudo que não é essencial nesse momento. Tem gente que pensa assim, posso parcelar as minhas dívidas, né? O como fazer agora durante essa pandemia? Claro que acho que os especialistas como você também, né? Pedir gastar menos, sentar à mesa todo mundo envolvido. Pai, mãe e quem sabe até os filhos, né? Exatamente, esse é um momento de muito diálogo, de um acordo familiar, né? Porque a família, ela pode ter impactos de maneiras diferentes. Às vezes, um dos cônjuges perdeu o emprego, teve uma redução na renda, mas isso pode não ter acontecido com os dois. Então, é o momento de sentarmos e termos essa conversa muito transparente, reavaliarmos esse balanço, esse orçamento doméstico, ver o que cada um pode contribuir na redução de despesas, mantendo o foco sempre naquelas despesas que são essenciais, o que a gente chama de despesas fixas, né? Gastos com moradia, com alimentação, a gente não pode fugir deles. Então, para que a gente honre o pagamento deles, a gente precisa, muitas vezes, ajustar e reduzir outros, né? Então, é um esforço em conjunto, de fato. É importante que as pessoas, por exemplo, em casa, agora que estão no isolamento social, entrem em contato com os bancos também, já porque algumas empresas vão fazer redução da questão financeira, né? Vão reduzir salário dos seus funcionários. Exato. É um momento que exige muita empatia de todos os órgãos. As instituições financeiras têm feito o seu papel nesse sentido, até muito incentivadas pelo governo, né? Então, existem aí linhas de créditos específicas e voltadas para ajudar a população nesse sentido, tanto para o empresário quanto para a pessoa física. Cada um deve fazer um levantamento das suas dívidas, né, verificar qual é o seu grau de endividamento hoje. E conversar na instituição financeira, sim, se perceber que esse grau de endividamento excede a sua capacidade atual de pagamento. Às vezes aconteceu uma redução muito drástica na receita dessa família, e para evitar uma inadimplência, é melhor ela ter uma conversa já antecipada com a sua instituição e verificar as possibilidades de postergação dessas parcelas, ou de renegociação do custo dessa dívida. E o velho ditado dos especialistas, nunca deixar de pagar as suas contas, como é o caso até da questão das mensalidades escolares também. Fui demitido, o que fazer numa situação como essa? Sei que vou receber um dinheiro da minha empresa. Como planejar em família? Nossa, o dinheiro do seguro-desemprego nunca foi tão importante e oportuno também essa reflexão do que fazer com ele, né? Aquelas famílias que já têm uma reserva financeira para emergências, a gente indica que essa reserva seja suficiente para cobrir de 3 a 6 meses os gastos fixos num cenário como esse. Mas aqueles que ainda não têm, além de enxugar o orçamento doméstico, caso eu tenha perdido o emprego e vá receber uma renda extra, né, uma renda do seguro-desemprego, deve direcionar o máximo possível dessa renda para constituir essa reserva que te dê fôlego até uma realocação no mercado. E essa experiência nos traz um grande aprendizado, né, da importância de realmente cuidarmos do nosso planejamento financeiro para evitar que futuramente passemos por uma situação como essa. Então, o seguro-desemprego ele é muito bem-vindo para reduzir o nível de endividamento nesse momento, né, renegociando as dívidas, quitando as mais caras primeiro. Então, se eu tenho 3 dívidas, 3 compromissos financeiros, eu vou priorizar aquele que tem o maior custo efetivo total, aquele que tem uma taxa de juros mais alta, tá? Então, às vezes as pessoas ficam na dúvida do que eu devo quitar primeiro. Façam esse exercício, quitem primeiro o que custa mais caro.
Muitas vezes as pessoas pensam que as parcelas, quanto mais longo for o empréstimo, menor é o valor das parcelas, então fica mais fácil de eu pagar. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis e avaliar o custo final desse empréstimo, por vezes ele vai sair muito mais caro do que um outro que tem uma duração mais curta. Então é o momento de realmente avaliar. Certo, certo. Vivian, para finalizar, devemos sempre ter um plano B em qualquer situação? Sempre. O plano B é justamente essa reserva de emergências, né? Como um seguro, a gente faz para não usar, mas numa eventualidade ela salva a nossa tranquilidade, ela nos permite dormir mais tranquilos, né? A última perguntinha então, né? Porque a gente pode ficar aqui se alongando, porque é importante os esclarecimentos da Vivian para a gente. Gestão financeira tem que ser discutida já desde a época de escola, né? Sempre, em família. Verdade. É? Exatamente. Exatamente. Então, esse é o momento da gente realmente trazer o assunto para a mesa, né? Ensinar aqueles que estão ao nosso redor, principalmente aos nossos filhos. O lema agora, ele deixou de ser fazer mais com o mesmo, para se tornar fazer melhor com menos, muitas vezes. Então, o engajamento de cada um nesse sentido vai fazer com que a gente saia mais forte e com um aprendizado muito grande disso tudo. Olha, obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas importantes que você está repassando agora para a população de Santa Catarina, principalmente nessa questão do isolamento social e na questão financeira também. Boa semana, obrigado pela entrevista. Obrigada também, boa noite. Nós que agradecemos.